Olá, pessoal! Nosso último tópico programado para essa disciplina de saneamento ambiental é acerca do Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAB, e os Planos Municipais de Saneamento Básico, PMSB. E eu vou abordar aqui alguns aspectos gerais sobre esses dois planos. Então, iniciando com o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAB, é um plano a nível nacional, abrangendo todo o país. Ele foi, inclusive, revisado no ano passado, em 2019, e está disponível para consulta de todos. Esse Plano Nacional ele foi elaborado com base na Lei Federal 11.445 de 2007 do Governo Federal, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Esse plano é uma abordagem integrada dos 4 componentes do saneamento básico, incluindo a questão do abastecimento de água potável, sistema de esgotamento sanitário, a limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, bem como a drenagem urbana e manejo das águas pluviais. Foi aprovado em 2013, apesar da lei ser de 2007, o plano só foi construído e elaborado e sancionado por decreto presidencial em 2013. E ele possui um horizonte de planejamento de 20 anos. Então, o planejamento para o saneamento básico a nível federal foi feito de 2014 até 2033. Nesse horizonte de planejamento, são previstas algumas avaliações e revisões, sendo a avaliação realizada anualmente e a revisão do plano a cada 4 anos, conforme se faça a mudança de gestão, a nível nacional, e a atualização dos planos plurianuais, que são também planos relacionados à gestão a nível federal. Esse Plano Nacional de Saneamento Básico ele é um dos instrumentos relacionados ao planejamento da questão de saneamento básico a nível nacional, estabelece algumas metas a serem atingidas na questão da universalização do acesso ao serviço de saneamento básico, visando chegar a aproximadamente 100% de atendimento no ano 2033. Então, para cada ano são feitas metas progressivas para se conseguir avançar nos índices de saneamento básico. E como no horizonte de planejamento dele vai 2014 a 2033, a primeira revisão após 4 anos, depois de ter sido feito, foi o ano passado, em 2019, em que foram revistas as metas propostas na primeira versão do plano para se conseguir, no final do horizonte de planejamento, atingir essa questão da universalização. Bem, então o PLAN-SAB, né, o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele partiu da Lei 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes para o saneamento básico. E vocês devem ter acompanhado recentemente uma grande discussão em relação a essa lei de saneamento básico, na questão dos marcos legais do saneamento, que alteram alguns pontos dessa lei 11.445, que foram sancionados apesar de algumas críticas em relação a alguns tópicos desse novo marco legal do saneamento. E nessa nova versão, após o marco regulatório, a gente tem agora uma nova lei, que é a 14.026, de 15 de julho de 2020, ou seja, né, tá bem fresquinha. Eu nem tive também tanto tempo de estudar essa nova lei assim, para conseguir abordá-la com mais propriedade para vocês. Porém, eu deixo aqui o link, né, eu vou colocar para mim para vocês disponível no Cigal para vocês consultarem e também formarem suas opiniões em relação a essa Lei Nacional do Saneamento Básico, com atualização do novo marco regulatório. Então, essa Lei 14.026, ela atualiza o marco legal do saneamento básico e altera alguns pontos em relação à regulação e à forma de prestação de serviço de saneamento básico. Então, uma das novidades, das mudanças que houve em relação à lei anterior, é que agora a Agência Nacional de Águas, a ANA, é o órgão regulador do serviço de saneamento básico a nível federal. A gente ainda teve algumas mudanças em relação à lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da questão da prestação de serviços por contrato de programas com concessionárias de saneamento, e também com relação à ANA, com a Agência Nacional de Águas, é ela que vai editar normas de referência para o serviço de saneamento básico a partir de agora. Então, eu vou deixar disponível para vocês consultarem também a lei com mais calma e também recomendo que vocês assistam às lives, os webinars que estão acontecendo ou que já aconteceram discutindo sobre essa questão do marco legal de saneamento, porque é algo que vai afetar, que vai interferir diretamente tanto na vida profissional de vocês, engenheiros ambientais e civis, como também da sociedade onde a gente convive. O outro tópico que eu gostaria de tratar com vocês é em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico, né, as etapas e produtos para a elaboração do PMSB.
Então, lá na Política Nacional de Saneamento Básico, aquela Lei 11.445, foi estabelecido que os municípios, que a gestão municipal é responsável pelo serviço de saneamento básico a nível local, né, a nível municipal. Então, a gestão municipal, associada ao prefeito, ele vai ser o responsável pela prestação de serviços diretos de saneamento. Dentro desse contexto, o PMSB é um instrumento exigido por essa lei nacional de regulação do setor de saneamento. Então, os municípios eles são obrigados a ter os seus planos municipais de saneamento básico. Sua implementação possibilita planejar as ações do município na direção dessa universalização do atendimento aos serviços de saneamento. Significa que eu consigo, a partir do PMSB, ter uma diretriz, ter um encaminhamento de quais são as ações que cada gestão municipal deve tomar, deve agir no sentido de atingir essa universalização do acesso aos serviços de saneamento básico. E é uma condição para a gestão municipal adquirir recurso para aplicação em saneamento, ter elaborado já o seu plano municipal de saneamento básico, já ter o seu planejamento municipal para dizer o que é necessário se investir em serviços de saneamento baseado na realidade atual do município. E esses planos, de acordo com a resolução recomendada número 33 do Conselho das Cidades, já deveria ter sido elaborado desde 31 de dezembro de 2010, de todos os municípios brasileiros. No entanto, de lá para cá, alguns municípios conseguiram concluir os seus planos e outros não, e outros ainda estão nesse processo de encaminhamento para a conclusão dos seus planos. Tendo em vista que aproximadamente a cada 2 anos ou a cada 1 ano, esse prazo para a conclusão do PMSB é prorrogado por 1 ou por mais 2 anos. Então, a gente ainda tem alguns casos a nível municipal que esse plano é sempre empurrado com a barriga, né? Vai deixando para trás, vai ficando para trás. E essa conclusão acaba sendo adiada por diversos fatores, mas que possivelmente no futuro vai chegar uma hora que vai ser necessário realmente ter a elaboração dos seus planos municipais de saneamento básico, ou senão não vai ser possível adquirir o recurso para aplicação em saneamento. Bem, e aí para orientar os municípios ao que deve ser seguido, do que precisa conter no Plano Municipal de Saneamento Básico, a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, estabelece um termo de referência para que a gestão municipal consiga ter uma orientação, né, seguir para conseguir concluir o PMSB. E esse termo de referência está disponível no site da FUNASA, vocês também podem consultar. Se vocês vierem trabalhar com o PMSB, com a elaboração ou com acompanhamento, revisão desses planos, é ele, né, esse modelo do termo de referência que deve ser seguido. Algumas considerações gerais em relação ao PMSB que eu posso destacar aqui para vocês. A primeira delas é que o plano deve abranger toda a área do município, tanto a questão de áreas urbanas quanto áreas rurais, como também áreas especiais. Essas áreas especiais, por exemplo, incluem áreas indígenas, áreas de assentamento rural ou de comunidades quilombolas, que são comunidades tradicionais que geralmente têm programas especiais para acesso dos serviços de saneamento, elaborado também pela própria FUNASA, para que se consiga também atingir essas comunidades que têm uma estrutura de organização social específica. Então, o plano deve abranger todas as áreas do município, não apenas a área urbana, onde está a cidade, onde está desenvolvida, né, a maior parte da cidade, mas também todas as comunidades rurais, casas isoladas e comunidades rurais também devem ter acesso ao serviço de saneamento e, portanto, devem entrar nesse planejamento das ações de saneamento. Além disso, o plano deve ter participação social efetiva em todas as suas fases de elaboração, ser compatível e integrado às outras políticas públicas e outros planos do município, se existir, por exemplo, um plano diretor de ordenamento territorial, ou um plano diretor de água, de esgotamento sanitário, o plano de gestão integrada de resíduos sólidos a nível municipal, todos esses planos e políticas públicas devem estar compatível e integrado ao planejamento em relação ao saneamento básico. E, logicamente, esse planejamento deve abranger os 4 eixos do saneamento básico, como a gente já estudou: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem urbana e manejo de águas pluviais. E assim como o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PMSB a nível municipal, também é um planejamento para 20 anos. Então, significa que eu vou planejar as ações para serem concluídas no horizonte de 20 anos. Então, se eu concluir um plano de um município hoje, né, 2020, esse ano,
em 2039, daqui a 20 anos, eu devo ter 100% da universalização do serviço de saneamento. E vocês concordam comigo que para sair de zero, de 10%, 20%, níveis bastante baixos em relação ao saneamento, para chegar até 100%, leva um certo tempo. E é esse tempo de 20 anos em que as metas são planejadas para serem atingidas. E é necessário que essas metas sejam revisadas a cada 4 anos, tendo em vista as mudanças que naturalmente ocorrem na cidade. Então, dentro do período de 4 anos, se instalar uma indústria, ou então se instalar programas habitacionais, a gente vai ter um aumento da população de determinada cidade, e isso vai alterar a necessidade de revisão das metas para atingimento dos índices determinados nas primeiras versões do plano. Então, como que é na prática esse planejamento do setor de saneamento? Então, inicialmente se faz a elaboração do PMSB. Esse PMSB deve ser aprovado tanto pela população como também pelo órgão financiador. Então, a FUNASA, por exemplo, é um órgão financiador de vários municípios aqui do estado para a elaboração desse plano de saneamento básico. Então, a FUNASA faz a aprovação técnica em relação ao conteúdo do plano, bem como a população faz também essa aprovação em relação à participação social na elaboração desse planejamento, e após ter essa aprovação é que se pode fazer a execução dos programas, projetos e ações que são previstos no PMSB. Em seguida, a cada ano pode-se fazer uma avaliação da execução das ações previstas no plano e, posteriormente, a cada 4 anos, deve-se fazer a revisão do planejamento do setor de saneamento. Sendo que em todas essas etapas a participação social deve ser efetiva, tanto na questão de elaboração do plano, de aprovação, como também das revisões posteriores, garantindo que o plano realmente está abrangendo toda a população do município. É importante ressaltar aqui que após a aprovação do plano, então o prefeito ele pode requerer o recurso a nível federal para aplicação no setor de saneamento, e nesses projetos, programas e ações vão estar dizendo qual realmente é a realidade do município, o que é que ele precisa avançar, quais são as metas a serem atingidas e em qual prazo essas metas devem ser atingidas, também com estimativa de custos de algumas ações necessárias que já estão previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico. E lá no termo de referência, então, a FUNASA estabelece qual é o conteúdo mínimo dos planos, que deve ter como item essencial o diagnóstico integrado da situação dos 4 componentes do saneamento básico, tanto nas áreas urbanas como também nas áreas rurais e áreas especiais do município. Então, é feito todo um levantamento de como que é a situação de cada comunidade rural, de cada bairro da zona urbana, em relação aos serviços de saneamento básico na parte de água, de esgoto, de resíduos sólidos e de drenagem. A partir desse diagnóstico, de maneira geral, são estabelecidos objetivos e metas municipais de imediato, curto, médio e longo prazo para serem atendidos com base nessa realidade atual do diagnóstico. Em seguida, os programas, projetos e ações são elaborados para se fazer o cumprimento das metas e dos objetivos definidos anteriormente. Deve-se ainda conter no plano de saneamento básico ações para emergências e desastres, o estabelecimento de instâncias de participação social dos programas de saneamento básico e também mecanismos de procedimento para avaliação e para revisão do plano. Esses conteúdos mínimos, então, eles são organizados em documentos, em produtos. O primeiro produto essencial exigido é a formação do grupo de trabalho, então são os comitês de coordenação e comitê de execução, em que o prefeito, que é o gestor do município, ele designa pessoas da sua equipe, dessa prefeitura, para elaborar, para confeccionar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Ou então ele designa para alguma empresa, para as universidades, por exemplo, a se fazer essa elaboração do PMSB. Em seguida, o segundo produto é o Plano de Mobilização Social. Então, é estabelecido nessa fase o plano de mobilização social, como que a gestão municipal, como que esse comitê de coordenação e execução vão fazer para executar e para conseguir levantar as informações do plano, para se conseguir fazer as audiências ou as formas de consulta pública com a população local. Quais são os mecanismos para comunicação com a população do município, se tem carro de som, rádios no município,
ou redes sociais, né? Quais são as redes sociais da prefeitura, para se estabelecer que haja esse controle social efetivo das ações de saneamento e também a participação de toda a comunidade na elaboração desse planejamento. Com isso, a gente consegue passar para a próxima etapa, que é conseguir fazer o levantamento do diagnóstico técnico participativo. Essa parte técnica, porque deve estar incluído nesse grupo de trabalho os profissionais da área de engenharia ambiental, sanitária, engenharia civil, pessoal de comunicação social, historiadores, assistentes sociais. Então, é uma equipe multidisciplinar e essa análise técnica é feita para o levantamento do diagnóstico e participativa porque a população deve contribuir com a sua visão e com as suas percepções em relação aos problemas relacionados ao saneamento básico. Então, nessa fase do diagnóstico, o objetivo principal é levantar a situação atual do município em relação aos serviços de saneamento, destacando o máximo possível de problemas que existem no município em relação aos serviços de saneamento, para que esses problemas consigam ser solucionados dentro desse horizonte de planejamento dos 20 anos do plano. Dessa forma, o produto 4, associado ao prospectivo e planejamento estratégico, vai conter o prognóstico futuro do que é necessário se obter, o que é necessário se fazer para conseguir sanar os problemas identificados na fase do diagnóstico, baseado também no crescimento da população nesses 20 anos do horizonte de planejamento. Em seguida, a gente tem o produto de programas, projetos e ações, em que essas soluções, esses problemas, são colocados dentro de programas como forma de uma ação a ser tomada para conseguir sanar o problema identificado lá na fase de diagnóstico. No plano de execução, devem estar contidos os custos de cada uma dessas ações, bem como quais são os responsáveis pela execução dessas ações e também onde se pode obter o recurso a nível federal ou estadual para a efetivação dessas ações planejadas no saneamento. E, por fim, é estabelecido quais são os procedimentos de revisão da execução das ações planejadas anteriormente. Então, de maneira geral, são esses produtos, é isso que está contido no plano de saneamento básico. Isso é apenas um resumo do resumo do resumo do resumo que eu poderia fazer. Para vocês terem noção, um plano completo de saneamento básico dá em mais de 1.000 páginas, compreendendo todas as comunidades rurais, as zonas urbanas e também os 4 componentes do saneamento básico e todos esses produtos que eu citei anteriormente. Então, é um instrumento que deve ser bastante detalhado e vai estar contido dentro desse planejamento aqueles conceitos que a gente estudou aqui ao longo da disciplina, dentro dessa parte do saneamento básico. Então, nessas tabelas aqui está só exemplificando quais são as atividades e quais são os produtos relacionados em cada fase da elaboração do PMSB, mas eu já adiantei para vocês anteriormente. Então, a formação do grupo de trabalho, com os comitês executivos de coordenação, o plano de mobilização social, o diagnóstico técnico participativo, a prospectiva e planejamento estratégico, programas, projetos e ações, plano de execução, e, por fim, os procedimentos para avaliação da execução do PMSB. Então, após a elaboração do plano, como eu também já tinha adiantado para vocês, é feita uma aprovação por parte da população. Então, deve ser elaborada uma minuta de projeto de lei para ser discutido com a população, para que a partir disso se consiga aprovar a elaboração desse planejamento a nível municipal. E depois que o PMSB é aprovado e sancionado em lei municipal, ele deve ser cumprido pelo órgão do município, pelo órgão gestor do município. Então, não passa mais a ser algo de gestão municipal, né, determinado prefeito, mas sim um instrumento do município, independente de qual seja a pessoa que esteja ocupando o cargo de prefeito municipal. Então, por isso que a população precisa se apropriar na elaboração do plano para que, após sair o prefeito, né, mudar de gestão, esse plano consiga ainda assim ser cumprido, ser revisado e ter suas metas cumpridas dentro dos prazos estabelecidos. Aí eu gosto de fazer a propaganda aqui do projeto que eu faço parte, da elaboração de planos municipais de saneamento básico de 86 municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte, que é um projeto pela Universidade Federal, junto com a FUNASA, em parceria com a prefeitura desses municípios, para se conseguir elaborar e concluir esse importante instrumento do planejamento a nível municipal. E para quem quiser saber mais sobre o projeto, né, se inserir também nesse tema que é tão interessante e tão importante para a nossa sociedade, recomendo que vocês visitem o site, projetofunasarn.wixsite.com, e aí vocês conseguem ter mais informações e quem tiver curiosidade também pode entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida.
Então, pessoal, como eu falei para vocês inicialmente, essa aula foi apenas um esboço, assim, uma pincelada em relação ao PlanSAB e ao PMSB. Tem muito mais coisas que eu poderia abordar para vocês, mas por questões de tempo, eu vou apenas fazer esse resumo breve. Então, até mais, bons estudos, a gente se vê em breve.